Bom dia, Walter. Muito Bom obrigado aqui dia. pela oportunidade da gente estar falando sobre o nosso mercado com todos vocês. Fique à vontade, o prazer é sempre nosso. Tá ótimo. Eu preparei uma apresentação e eu queria começar ela até para que pudesse me apresentar. Eu sou o Cláudio, como o Walter falou. A 2W Energia é uma empresa que atua no mercado livre de energia no Brasil. E eu preparei uma apresentação contextualizando aqui quem somos e contextualizando o que é o Mercado Livre e as oportunidades que ele gera para aqueles participantes que migram do mercado cativo para o Mercado Livre de energia no Brasil. Então, eu vou começar aqui nos apresentando a vocês, ok? Eu preparei um videozinho de entrada. Somos mais de 213 milhões de brasileiros, que representa a pluralidade, a biodiversidade, a alegria e o futuro. Somos verdade, somos coragem de quem produz, transporta, transforma e consome, sempre buscando novas formas de fazer melhor. Somos mais de 213 milhões de brasileiros, que representam... Acho que vocês não devem estar me ouvindo, é isso, Walter? Eu estava no mudo. Estamos ouvindo sim, diga lá. Parece que está em looping teu vídeo. Não, é porque eu recebi uma mensagem aqui que ele está mutado, mas vocês estão ouvindo o vídeo, é isso? Estamos, pode mandar bala. Então me desculpe. Tá, é que eu fico no backstage, eu fico em mutado, é tá isso. Bom, tá bom, perdão. Qualquer coisa pode chamar, os rapazes estão atentos. Manda bala. Tá bom, perdão, eu vou começar aqui. Somos mais de 213 milhões de brasileiros, que representa a pluralidade, a biodiversidade, a alegria e o futuro. Somos verdade, somos coragem de quem produz, transporta, transforma e consome, sempre buscando novas formas de fazer melhor. É por isso que a 2W Energia se reinventa a cada dia. Uma empresa brasileira com fome de transformação. Enquanto muitos ainda se perguntam qual caminho seguir, por aqui temos isso claro. Somos a segunda onda do mercado de energia. Uma grande plataforma que conecta a geração renovável ao consumidor final. Com investimentos em usinas eólicas e solares, levamos energia limpa com economia para pequenas e médias empresas. Para isso, levantamos a bandeira. O Brasil precisa ser livre. E cada dia mais, os consumidores precisam ter opção de escolha, acesso à informação e a diferentes formas de consumir energia. Com muita história na bagagem, uma equipe preparada e engajada e com a maior rede de agentes autônomos do setor elétrico, estamos transformando a relação da sociedade com a energia, entregando mais do que só economia, sustentabilidade e tecnologia. Entregamos a esperança de um futuro mais justo e verde. Entregamos parceria, entregamos sonhos, ensinamos como realizá-los. Entregamos valor a quem acredita em nós, investidores, colaboradores e parceiros. Entregamos a coragem para realizar o novo, juntos. 2W, reinventando a relação da sociedade. Bom, esse é um videozinho que fala um pouquinho do nosso propósito, que é reinventar a relação da sociedade com a energia. A 2W é uma atuante já no mercado livre de energia há 14 anos. Nós temos mais de 2 mil clientes ativos. Quando eu falo clientes, são geradores, são consumidores. A gente negociou nos últimos 5 anos mais de 4 gigas, é muita energia. A gente está agora num plano de investimento de geração, que a gente vai investir até 2026 2 gigas de geração renovável entre eólica e solar. Já estamos investindo em 2 parques eólicos, um no Rio Grande do Norte e um no Ceará. Esses 2 parques perfazem junto 400 megas de capacidade instalada, 2 bilhões de investimento. Isso já está em andamento, são parques eólicos, e a nossa intenção é direcionar essa energia para o pequeno e médio consumidor do mercado brasileiro de energia. O que eu chamo de pequeno e médio consumidor do mercado brasileiro de energia? E aqui eu vou pedir licença a vocês para contextualizar um pouquinho o nosso mercado livre, né? A quem não conhece o mercado livre de energia no Brasil,
o diploma legal do Mercado Livre tem 25 para 26 anos. Infelizmente, ele não foi disponível para todos os consumidores de energia. O Brasil tem 87 milhões de consumidores de energia, entre residências, pequenas, médias e grandes empresas. E, de fato, no Mercado Livre de Energia, a gente não tem nem 10 mil empresas no Mercado Livre de Energia. Então, a nossa missão, quando a gente fala que é reinventar essa relação, é levar essa energia renovável mais barata do que no mercado cativo. E, aliás, aqui eu faço um parênteses, aquele fornecedor que te chama de cativo não deve ser boa coisa. Então, mais barato do que no mercado cativo para esse consumidor menor. Hoje, o Mercado Livre de Energia, ele ainda não é disponível para qualquer tipo de consumidor. O baixa tensão, que basicamente são as residências e os pequenos comércios, ainda não existe essa possibilidade de migrar ao Mercado Livre, mas aqueles consumidores ligados em média e alta tensão, ou condomínios residenciais ou empresariais, esses são consumidores passíveis de migrar ao Mercado Livre, e a gente vai tratar um pouquinho desse contexto mais à frente. Deixa eu só passar para o próximo. Aqui eu estou contextualizando um pouquinho a vocês o que está se passando no Brasil, né? O consumidor de energia arca com custos altos de energia elétrica, e explicando isso para vocês, o que acontece? A matriz no Brasil, ela é uma matriz 65% hídrica. A gente está passando um momento onde o comportamento hídrico, ele mudou. Alguns dizem que isso foi imperceptível, outros dizem que isso era perceptível nos últimos anos, mas fato é que os reservatórios nunca estiveram tão baixos por causa da escassez de chuva, e parece que isso é uma mudança de comportamento em função da agressão ao meio ambiente que vem vindo nas últimas décadas, e que isso apresentou um preço agora. Como a nossa matriz ela é basicamente hídrica, os reservatórios baixaram, e a maneira de se suprir energia rapidamente para que não falte energia na ponta é a geração térmica, porque essa você põe óleo diesel ou gás e ela gera energia, só que ela é muito cara, né? A gente veio nos últimos 20 anos agregando outras fontes na matriz de geração, como eólica, que a 2W Invest, e solar, mas elas ainda, até por serem fontes intermitentes, você precisa da complementariedade de outras fontes, que no caso seria despachando represa, né, reservatório, ou térmica, para poder manter esse despacho. E do outro lado tem a carga no Brasil, que também vem subindo, em função de que a gente está saindo um pouco mais dessa pandemia. Então, a puxada de carga vem aumentando. Então, essas duas variáveis, você ter uma matriz ainda muito dependente na geração de reservatórios, e você ter a carga subindo, reservatórios esses que nunca estiveram tão baixos, está fazendo com que o Operador Nacional do Sistema, que é o ONS, despache as térmicas, e isso cria um custo para o sistema. O setor elétrico tem uma característica de que ele é como se fosse um condomínio, né? Então, no mercado cativo, esses custos, eles são rateados entre os consumidores. Então, agora que está se despachando muita térmica, o governo vem tentando, através das bandeiras tarifárias que vocês estão vendo, agora a gente está na ultra alta, né, que é a bandeira da escassez hídrica, ele vem tentando desestimular o consumo, vem tentando fazer com que as pessoas economizem. Ele tem um outro consumo também para gerar uma bonificação de economia, um outro programa, mas isso tudo é para tentar segurar um pouco essa carga, porque senão vai faltar energia de fato. O governo não tem essa capacidade de jogar tanta energia para despachar, ainda que seja térmica e cara, né? Então, isso vem provocando um encarecimento da energia, e aparentemente isso não é algo que vai mudar no curto prazo. Por quê? Porque você não consegue enxertar na matriz de geração brasileira outras fontes ou mais ativos de geração em curtíssimo espaço de tempo. Entre você precisa de licenciamento, você precisa negociar equipamento, você precisa fazer obra, desde as usinas hídricas até as usinas solares, que em tese são as de mais fácil implantação, mas você precisa de no mínimo 2 anos para implantar uma usina solar, uma eólica 2 anos e meio, uma hídrica 4, 5 anos. Então, aparentemente, esse é um cenário que a gente vai ter que conviver nos próximos anos,
com uma energia cara, né? E a gente vai precisar saber como lidar com isso. Aqui eu contextualizo um pouquinho como é que é a relação do Brasil, né? O Brasil tem a terceira tarifa de energia mais cara do mundo, né? Quando se coloca a renda per capita brasileira nessa equação. E, por outro lado, a gente tem, do ponto de vista de geração, como 65% da matriz de geração é hídrica e o restante são fontes cujo insumo ou é sol, ou é luminosidade, ou é o vento, a gente tem, no ponto de vista de geração, e eu não vou contextualizar agora esse momento que a gente está passando de geração térmica, mas na média a gente tem um preço de geração bastante competitivo. Em contrapartida, a gente tem a terceira, se considerarmos no momento atual, a primeira tarifa mais cara do mundo. O que acontece entre uma coisa e outra é uma série de ineficiências que se coloca como encargos, né? Então, se você detalhar como funciona uma conta de energia no mercado cativo, você tem uma série de encargos que são alocados ali, desde encargos para suprir energia sem custo para determinados segmentos, né? Então, esses encargos, eles são rateados pelo sistema. E agora, inclusive, esse custo da geração térmica, que apesar das bandeiras tarifárias, se estima que isso vai ter um ônus não coberto pela receita das bandeiras entre 5 a 10 bilhões de reais, esse custo vai reverter para os consumidores nos aumentos de energia no próximo ano. Então, por isso que eu digo que esse é um cenário que, no curto prazo, ele não tende a ter grandes alterações, né? Essa aqui é uma pesquisa que eu trago da Abracel, que é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia no Mercado Livre, feita pelo IBOP, que demonstra claramente o que o consumidor do setor elétrico gostaria, né? 84% dos consumidores do setor elétrico brasileiro entendem que pagam caro pela energia que consome, 80% trocaria de fornecedor de energia se pudesse, e 90% gostaria de gerar a própria energia elétrica, né? Hoje, o mercado cativo, aquele que te chama de cativo, você não tem opção de escolha. Por isso que é tão fácil repassar para o consumidor toda essa ineficiência de gestão, o que no Mercado Livre não acontece. Então, por isso que a 2W é um player atuante do Mercado Livre. Eu até vou passar o próximo. Esse aqui é um ranking que é feito na Abracel também. O Brasil ocupa a 55ª posição nesse ranking internacional de liberdade do setor elétrico. O que significa? Que, do ponto de vista do consumidor, a gente consegue estar atrás da Bolívia. O pequeno empresário boliviano tem mais opção de escolher seu provedor de energia do que o pequeno empresário brasileiro. O mercado livre de energia no Brasil, ele é um mercado que ele propicia redução de custo, ele propicia liberdade de escolha do fornecedor, uma negociação direta com o fornecedor, ele negocia energia de fonte renovável, ele gera, por causa da competição, como você tem a possibilidade de negociar a sua energia com fornecedor A, fornecedor B, fornecedor C, a competitividade ela é muito maior. Ele traz tecnologia, então todo player que migra para o Mercado Livre, ele coloca um aparelho de telemedição e isso gera uma série de informações para auxiliar esse consumidor a fazer a gestão do seu consumo de energia. 34% do consumo de energia no Brasil já é feito no Mercado Livre. Entretanto, lembra que eu falei no início da apresentação, não temos nem 10 mil consumidores de energia no Mercado Livre. Então, significa que quem está no Mercado Livre hoje são as grandes empresas brasileiras. E a 2W vem no movimento de democratizar essa possibilidade do Mercado Livre para as pequenas e médias empresas brasileiras. A gente tem, por exemplo, o setor de comércio, é um setor que ainda não está no Mercado Livre, tem 20% no Mercado Livre. O Mercado Livre negocia quase 50% da geração de energia que é negociada no Mercado Livre, ela provém de fonte renovável.
O setor industrial, maciçamente, ele está no Mercado Livre, 85% do setor industrial está já no Mercado Livre. E é o que eu falei, que nós não temos nem 10 mil consumidores no Mercado Livre, então existe uma massa de consumidores que tem carga para migrar para o Mercado Livre, hoje acima de 500 kVs de consumo contratado, não é nem consumo efetivo, contratado, já é possível migrar ao Mercado Livre para comprar energia de fonte renovável, como da 2W das usinas eólicas. Então, e a gente estima que tem um contingente grande, entre 400 e 500 mil consumidores de energia ligados em alta e média tensão no Brasil, que poderiam migrar ao Mercado Livre, zero de investimento, um save, um benefício que pode chegar a 30%, 40% em alguns casos na tarifa de energia, e que não sabem. Existe uma confusão sobre o Mercado Livre, de que o preço é muito volátil, como fazer. Então, a 2W está aqui como um player para desmistificar esse cenário. O que é esse mercado livre de energia que eu estou falando? É a possibilidade desse consumidor, que hoje é cativo, através de um comercializador, comprar energia de um gerador. No caso da 2W, nós não somos só comercializadores, também somos geradores. Então, essa geração de energia que está aqui são das nossas próprias usinas renováveis. E aí esse consumidor paga o fio para a distribuidora de energia, que por sua vez está embutido o custo da transmissão também. É como se fosse um aluguel, uma prestação de serviço para a distribuidora te entregar aquela energia que você já contratou daquele gerador. Aqui eu trago um exemplo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que liberalizou o mercado de energia nos últimos 15 anos, né? E esse é um dado de uma consultoria chamada Timus, que é uma consultoria do setor elétrico. Convido todos vocês com bastante qualidade a conhecer também. E existe um analista ali, bastante virtuoso, Vitor, que fez um artigo recentemente falando sobre essa comparação do que aconteceu nos Estados Unidos. E, obviamente, os Estados Unidos teve alguns estados que abriram integralmente a liberalização, outros parcialmente. Esses estados que abriram integralmente a liberalização do setor elétrico, né, possibilitando ao consumidor comprar energia de quem lhe proviesse, de quem lhe ofertasse a melhor oferta, tiveram uma redução nos custos com energia, esses consumidores, na ordem de 31%. Isso nos últimos 9 anos. Então, o que é isso, basicamente? É aquela noção básica de que a competição gera virtude, a competição gera melhores ofertas ao consumidor. E, de novo, o consumidor do setor elétrico no Brasil, ninguém nunca se preocupou com ele. Quando se preocupava com o setor elétrico no Brasil, se preocupava do ponto de vista de geração. A usina hidrelétrica de Belo Monte, a usina hidrelétrica de Santo Antônio, a usina Telespires, a outra usina... E por quê? Porque, no final, quem paga a conta é esse consumidor do mercado cativo. E que talvez ele não concordasse em ter um impacto ambiental tão grande como teve alguma dessas usinas. Talvez ele não concordasse em pagar essa tarifa tão grande para poder cobrir esse investimento nessas gigantes usinas, né? Talvez ele preferisse que o setor avançasse e se liberalizasse para provocar investimentos em energia renovável, como eólica, como solar, como do hidrogênio verde, que é uma nova fronteira da energia renovável, que através da eletrólise da água você consegue extrair o hidrogênio. Já tem alguns projetos no Nordeste começando isso, mas isso já é uma realidade na Alemanha, por exemplo. Então, essa questão de o setor elétrico no Brasil, o consumidor sempre ser visto só como um pagador de conta, não como um cliente, é que provocou esse estado de coisas atual e que provocou essa disparidade do Mercado Livre. Quer dizer, o Mercado Livre é tão melhor por causa dessa ineficiência do mercado cativo. Do ponto de vista de liberdade de escolha, eu trago aqui alguns parâmetros de alguns outros países que basicamente criaram o Mercado Livre no mesmo ano da legislação brasileira, que foi 95, 90, nos anos 90, início dos anos 90. Aqui, o mercado inglês é um parâmetro que a gente usa muito aqui como benchmark. Na Inglaterra, o mercado é totalmente liberalizado. Eu convido vocês a estudarem através de buscadores. Procurem saber o que é a British Gas, que era uma empresa estatal, como que ela trata o cliente hoje. E isso criou uma série de criação de outros provedores. Aqui eu trago 2 exemplos de 2 empresas inglesas,
uma é a Ovo Energy, outra é a Octopus Energy, que elas buscam um consumidor com oferta, né? Esse mercado se parece muito com o mercado de telecom, onde você tem operadora A, operadora B, você tem plano pré-pago. Eu uso sempre um exemplo quando minha filha foi estudar fora do Brasil também. Ela comprou um pré-pago de 6 meses de energia com a empresa A, não com a empresa B. Eu perguntei por quê, ela falou, não, porque essa aqui eu posso pegar essas bicicletas que tem nos grandes centros urbanos e eu ando de graça, sem precisar pegar ônibus, sem precisar pegar transporte público. O que é isso? É oferta. É como equalizar a oferta para ganhar o cliente. Se preocupar em levar oferta para ganhar esse cliente, né? Que ter um cliente não é só preço, é conveniência, é benefício. E isso já é uma realidade fora do Brasil, porque os mercados são liberalizados, existe a competição. No Brasil, o mercado é livre pero não mútil, porque você tem um mercado cativo, onde está a grande massa de consumidores, e tem o mercado livre, onde tem poucos consumidores, e grande parte daqueles consumidores elegíveis a migrar ao mercado livre não sabem que podem. Então, eu digo sempre que papéis como esse que a gente está fazendo aqui, conversando sobre o mercado livre, ele é extremamente importante, porque mostra aos consumidores, pelo menos, a dúvida de falar, eu posso migrar? Eu tenho consumo para migrar? Me simule, qual é a minha possibilidade, qual é o meu benefício, né? Então, isso é a nossa missão aqui na 2W. A gente aqui se denomina a segunda onda do mercado de energia, que é essa onda de um mercado liberalizado, onde o consumidor tem liberdade de escolha e possa negociar livremente o seu consumo, o volume, de que fonte, se é eólica, se é solar, das nossas usinas. Traz uma sustentabilidade, a gente emite o selo 2W quando a gente vende essa energia a um consumidor, inclusive vendendo o IREC das nossas usinas, que é um selo de procedência de que aquela energia que o consumidor está consumindo provém da usina YZ localizada em tal lugar. A gente neutraliza a emissão de carbono dos nossos consumidores e além da tecnologia, em função dessa ciência de dados que eu comentei, de que os consumidores, ao migrarem para o Mercado Livre, colocam um aparelho, a 2W coloca isso, para que o consumidor comece a ter acesso a uma ciência de informações para melhorar a sua gestão de consumo. Nós temos aqui, essa é uma grande outra dúvida, né, de alguns consumidores que já ouviram falar do Mercado Livre, que falam, é um mercado muito volátil, é um cassino, e não é. Acho que no passado teve erro de algumas empresas que faziam gestão, não eram comercializadores e não eram geradores de energia, como a 2W, mas faziam simplesmente o serviço de gestão e migrar consumidores ao Mercado Livre, vendendo energia para esses consumidores de maneira errônea. Por que eu digo de maneira errônea? Porque determinados consumidores, como a CSN, que está no Mercado Livre há 20 anos, que é um eletrointensivo, essa tem ciência de informação para saber como é que se comporta o preço de energia no Mercado Livre. Então, tem hora que ela quer ficar short, ela quer ficar descontratada, porque ela quer contratar mais barato no ano que vem, ela quer recontratar. Esse é um grande consumidor, que nem é o foco da 2W. Ao pequeno e médio consumidor, você tem que levar segurança, você não pode deixar esse consumidor exposto a risco, né? E como é que você faz isso? Tendo usina, porque aí você pega esse risco que em tese ficaria de recontratação ao consumidor, vende uma energia longa para esse consumidor, indexado com saving no preço da distribuidora local dele, e o risco de volatilidade eu assumo para minha plataforma. Por quê? Porque eu tenho geração própria. Quando a gente investe 2 bilhões de reais, que é o que a gente está fazendo em 2 usinas eólicas, essas usinas vão gerar energia durante 25 anos. Então, eu consigo precificar o preço dessa energia. Então, por isso que a 2W consegue ir num consumidor, vender energia de 10, 15 anos, e dizer para esse consumidor, eu vou lhe cobrar 30%, 20%, 40% a menos do que cobra a sua distribuidora local. Obviamente, tem um algoritmo interno que a gente projeta a tarifa de energia da distribuidora e a gente sabe o quanto que é o preço da energia que a gente está gerando. O que isso gera de benefício? É um desconto garantido a esse consumidor, uma simplicidade, porque você não deixa risco ao consumidor, nem burocracia. A gente entrega junto com isso gestão e controle através de telemetria, esse aparelho que eu coloquei, que é em tempo real, sustentabilidade através do selo 2W. A 2W cuida de toda a burocracia de migração desse consumidor que está no mercado cativo para o Mercado Livre, de forma digital.
A gente tem também nesses contratos o que a gente chama de flex, que é a flexibilidade, porque o cliente contrata um determinado volume de consumo, mas obviamente a vida real ele consome um pouco mais, um pouco menos. E dentro dessa oferta da 2W, a gente já assume esse mais e menos. Pode ser 10, 15, 20% para cima, para baixo. E o principal, o cliente não faz investimento, é investimento zero, né? Então, a 2W coloca tudo isso nesse desconto que ela oferece a esse consumidor. Deixa eu passar o próximo slide. Como é que a gente atua dentro dessa missão que é popularizar o acesso ao Mercado Livre ao pequeno e médio empresário brasileiro, ou a esses consumidores, inclusive condomínios residenciais e comerciais que existem Brasil afora? Através da nossa rede de agentes autônomos. A gente está com aproximadamente 700 agentes autônomos no Brasil inteiro, além dos nossos canais e redes sociais de relacionamento. E esses agentes têm a missão, junto com os nossos regionais, a gente tem equipes regionais também espalhadas no Brasil inteiro, de educar o consumidor, de explicar, de sanar as dúvidas que esse potencial migrante do mercado cativo para o Mercado Livre possa vir a ter. Esse é um movimento que a gente já viu em outros países, a gente não está criando aqui o ovo de Colombo, a 2W está simplesmente se antecipando, como diria o Steve Jobs, que ele falava que o segredo dos negócios é saber para onde o vento está virado e tentar se posicionar lá antes. A gente está fazendo esse movimento de tentar chegar muito perto do consumidor, porque na nossa visão, no setor elétrico, quem tem valor é o consumidor, não é mais o gerador. Apesar de nós estarmos investindo 2 bilhões de reais em geração, isso é para que a gente consiga vender energia de 10, 15, 8, 7, 6 anos a esse pequeno e médio consumidor sem deixá-lo em risco. Então, isso é um meio para um fim, que é a atenção a esse consumidor. Aliás, eu fiz uma live outro dia com o presidente da ANEEL de Portugal. A ANEEL é a nossa agência reguladora no setor elétrico, o doutor Eduardo, que me disse que em Portugal, cuja legislação do Mercado Livre, ela também é de 1995, 96% de todo o mercado consumidor do setor elétrico em Portugal, seja baixa tensão, média ou alta, está no Mercado Livre. E agora começou já uma terceira onda em Portugal, que não é só o consumidor migrar do mercado cativo para o Mercado Livre. A terceira onda são as empresas de telefonia e de streaming se unirem com empresas de energia para oferecer combos a esses consumidores, né? Oferecer assinatura de streaming grátis, oferecer telefonia de voz, dados com determinados pacotes e energia. Então, isso é um mercado liberalizado, que provoca o quê? O que a gente precisa pensar para atrair esse consumidor? Lá existem 37 provedores de energia vendendo solução de energia aos consumidores portugueses. É aqui que o Brasil vai acontecer em algum momento dessa década. O vento é para cá e a 2W vem se posicionando, tentando inaugurar ou tentando levar essa democratização da informação do Mercado Livre a esses consumidores que estão no mercado cativo. Eu tenho um videozinho de um cliente nosso, chamado Tintas Veloz, que é uma média indústria, que eu vou passar a vocês aqui. Acho que o Walter me pede aqui, me avisa quando for o último vídeo. Estou avisando. Ser uma empresa sustentável é você pensar na perenidade e no bem-estar de todas as pessoas. Sustentabilidade é você fazer alguma atividade que não impacte o meio ambiente. Hoje a empresa que não... Perdão. Se preocupar, fatalmente ela está contribuindo para um mundo cada vez mais poluído, uma situação bem caótica no futuro, devido ao nosso crescimento populacional. No Brasil, a nossa matriz energética é basicamente a hidrelétrica, a hidráulica. Muita gente diz que não tem impacto, tem muito impacto. A gente alaga uma quantidade de terra muito grande. Boa parte da floresta é alagada. Aí vai embora a fauna, vai embora boa parte da flora e o impacto é enorme. Nós temos que nos aprimorar. A racionalização da energia dentro do seu negócio é de fundamental importância para a preservação e para a perenidade da empresa. A 2W
ofereceu para a gente um desconto com a fonte dela, uma energia totalmente renovável, que é a solar, a eólica. Dentre todas as fontes que eu conheço, essas duas matrizes, elas são uma das mais amigáveis com o meio ambiente. Isso me encantou bastante e foi o meu ponto de decisão para nós fecharmos a parceria. Bom, esse é apenas um testemunhal aqui de um dos inúmeros centenas de clientes da 2W, mas eu acho que ilustra bem o que a gente procura levar a esse consumidor que está no mercado cativo, que é levar a possibilidade de ele comprar energia renovável, de ele ter um selo de neutralização de emissão de carbono e de ter um benefício na sua tarifa de energia, um save, um desconto de longo prazo, e que isso ajude na sua função primordial, que é ser competitivo nos seus diversos segmentos de mercado, como todos vocês que estão nos assistindo. A gente já tem um custo Brasil que é muito alto vis-à-vis os grandes competidores aí no mundo, e se a gente conseguir contribuir no nosso espaço para levar esses consumidores informação, conhecimento e possibilidade de redução no custo da energia, a gente vai estar cumprindo a nossa missão, que é tentar contribuir na medida do nosso tamanho para a gente resgatar um pouco essa disparidade social que existe no nosso país, fazendo com que os nossos clientes possam crescer, gerar emprego e a gente fazer um país mais próspero para o futuro. Então, aqui, essa é a nossa energia, a gente realmente tem uma outra energia aqui na 2W. Agradeço bastante a audiência de vocês, me coloco à disposição. Mais uma vez, o meu nome é Cláudio Ribeiro, presidente da 2W Energia. Obrigado, Walter.